tempo atrás eu fiz uma enquete, né, perguntando aí para os inscritos e quem não era inscrito se vocês preferiam a série de escatologia em vídeo e em live. Então poucas visualizações eu tive nesse vídeo e quase ninguém respondeu. Então devido a isso eu preferi escolher em vídeo, porque o vídeo eu tenho mais controle. Você sabe que quando a gente trabalha com um tema que o inimigo não quer que se prospere, a gente tem intempéries como equipamento falhar, queda de rede, etc. Então nisso eu tenho mais controle das coisas. Bom, hoje nós vamos falar então de escatologia, parte 1. No tema de hoje a gente vai falar disso aí, ó, paraíso e Hades. Mas não vai ser só isso que eu vou entrar nesse abordar, eu vou falar também de Tártaro, Geena, Sheol, né? A gente vai falar de várias coisas, inclusive o livro da vida, salvação. E aí no próximo vídeo, no 2, no Escatologia 2, a gente vai abordar mais julgamento, céu e inferno, tá? Mas não se preocupe que nessa célula escatologia a gente vai abordar todas essas partes da escatologia, como arrebatamento, grande tribulação, a gente vai falar também, né, da eternidade. Então vai falar de tudo, até o final a gente fala de tudo. Eu não sei quantos capítulos vão dar, esse é o capítulo 1, mas a gente vai falar de tudo dentro da área de escatologia. Bacana? Perfeito! Então se você está aqui comigo, já desce o dedo no like aí, porque deu trabalho pra caramba de fazer isso, né? São quase 3 meses trabalhando nesse projeto, nesse primeiro projeto, e a gente vai trazer aqui para vocês muita informação, muita coisa que talvez você não conheça e que o inimigo não quer que você conheça, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai começar dentro da série de escatologia, a gente vai falar o que é escatologia, né? Muita gente não sabe o que é isso. Bom, escatologia é o ramo da teologia que estuda os eventos finais da história da humanidade e do mundo, como o juízo final, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o destino da terra. Então, se você quiser saber, escatologia é a parte da teologia, ou seja, parte do estudo bíblico que estuda os finais dos tempos. A origem do termo escatologia vem do grego, que significa escatos, que é últimos, né? E logos, estudo, ou seja, estudos dos últimos dias, tá bom? Significado literalmente que é estudo das últimas coisas ou estudo dos últimos dias. Bacana. Divisões principais da escatologia. Bom, a escatologia ela pode ser estudada de forma geral, onde trata do fim do mundo e da humanidade como um todo, tá? Também a escatologia ela pode ser estudada de forma individual, focando no destino de cada pessoa após a morte, tá? Escatologia inaugurada versus futura, que refere-se às profecias que já se cumpriram, as inauguradas, e as que ainda vão se cumprir, que são as futuras. Então, a escatologia ela tem várias denominações. Inclusive, a escatologia pode ser, essa palavra não é só bíblica, né? Ela é encontrada também dentro da medicina e outras áreas, que eu não me interessa nesse momento. Tem muitos anos que não se fala isso na igreja. O que acontece? Por que escatologia não é difundida? Por que escatologia não está sendo pregado dentro da igreja? Isso é uma boa pergunta. Eu vou explicar para vocês que existem diversos tipos de respostas, diversas razões, mas eu posso citar 3 básicas que abrangem bastante o estudo, né, dos dias de hoje. Por que a escatologia não é tão divulgada? Vamos lá. Se você abrir o texto bíblico de 2 Coríntios 4, 3, 5, lá fala: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, tá a resposta aqui bem clara, né? Existe um inimigo nosso, né, que está reinando nessa terra, e ele não quer que isso seja divulgado. Então, são 3 razões básicas por que a escatologia não é disseminada hoje em dia. Porque todo mundo que se pergunta, você esqueceu. Por que as pessoas não conhecem do futuro da Bíblia? Por que não é difundido isso? Então, vamos lá. Primeiramente, o tema é polêmico, né? Então, o tema ele tem diversas linhas escatológicas. E, logicamente, onde tem diversas linhas, há discussões. E muita gente não gosta de discussão, tá? Então, temas polêmicos costumam gerar um certo desconforto na igreja.
Sendo assim, muitos pastores insistem em não abordá-lo, já que pode gerar a saída de membros e confusões na igreja. Mas não podemos esquecer o versículo que Jesus fala: eu não vim trazer a paz, mas mais a espada. Está lá em Mateus 10, 34. Isso quer dizer que mesmo escatologia trazendo um sério desconforto, uma discussão, ela deve ser ensinada na igreja. Não precisa ser necessariamente ensinada no culto de domingo, não. Você pode escolher um sábado ou uma data para fazer esses cursos aqui, mas ela tem que ser ensinada, nem que se for na escola bíblica dominical, porque se você não ensina o fim dos tempos, a que esperança que você está dando para a humanidade? E você também não está cumprindo o ensinamento de Jesus, tá bom? Bem, pessoal, uma outra razão por que escatologia não é pregada na igreja. Segunda razão, Igreja da Prosperidade. Existe no meio gospel um câncer chamado Igreja da Prosperidade, que só se preocupa com o eucentrismo. Uma igreja voltada apenas para o ego pessoal, enquanto Jesus pregava sobre uma igreja teocêntrica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ou seja, essa igreja da prosperidade, ela está se disseminando e ela tem omitido de propósito os temas polêmicos da igreja. Essa igreja da prosperidade só preocupa com membros, dar dinheiro para a igreja. Ela só preocupa com enchimento, por isso que eu chamei ela de câncer. A igreja da prosperidade ela é um câncer. Por quê? Porque ela só preocupa em crescer como uma metástase, igualzinho o câncer. Só que são células, devem ser células de qualidade, células que se preocupam com teocentrismo, onde Cristo é o centro. Ela se preocupa com eu, minha empresa, o que é que eu quero. Então, essa é a igreja da prosperidade, que está crescendo e tem afastado os temas relevantes da igreja. Então, hoje em dia, a gente se preocupa pouco com a questão da escatologia, porque a igreja da prosperidade tem invadido e roubado todos os temas de relevância que Jesus manda a gente falar. E uma outra razão, a gente falou, é o controle demoníaco do mundo. Satanás não quer que a gente descubra sobre escatologia. O diabo está tentando esconder todos os temas polêmicos da igreja, a fim de cegar o mundo para o que está acontecendo. A narrativa de que as guerras, doenças, mortes, catástrofes e tudo de ruim do mundo é algo normal e da natureza, sendo que Jesus nos alerta sobre isso em Mateus 24. Se você ler Mateus 24, o capítulo inteiro falar dos fins dos tempos. E o que a gente liga e vê a ciência falar? Não, isso é normal, acontece, são ciclos sazonais. Não é ciclo sazonal, é o fim do tempo. É os fins dos dias, é escatologia. E esses principais motivos aqui, porque o ministério de Jesus, as palavras de Jesus estão sendo esquecidas, Não se fala mais de batismo, não se fala mais de arrependimento, não se fala mais de anjo, de demônio, de batalha espiritual, de escatologia, porque são temas que o diabo não quer que dissemina, e como o diabo está no controle do mundo, o mundo jaz no maligno, as coisas não vingam e nem prosperam. Aí muita gente vai perguntar assim, CP, mas é preciso estudar escatologia? Tem alguma coisa que eu ganho com isso? E é isso que eu vou falar hoje. Bom, a escatologia, por que devemos estudar escatologia? Vamos lá. Um próprio versículo de Mateus 24, 13 e 14 aponta: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Esse versículo aqui é puramente escatológico. Se você vê aqui, perseverar até o fim, ou seja, continuar firme diante de todas as coisas que acontecem, do esquecimento da igreja, de não falar mais de Jesus, de não obedecer mais a Jesus, aquele que é mais perseguido, perseverar até o fim. E este evangelho do reino de quê? De Jesus, o reino milenar que vai acontecer. Então Jesus manda que a gente fale de todos os acontecimentos bíblicos de escatologia, da grande tribulação, do arrebatamento, e também do milênio que a gente vai falar
nessa série de escatologia, tá bom? Então, nós precisamos pregar sobre escatologia porque existem dezenas de versículos que falam para nos alertar do que vai acontecer no futuro. Tá, CPI, mas o que eu ganho estudando escatologia? Primeira coisa que você ganha, a esperança e a perspectiva. Quando você tem esperança, as coisas se abrem para você e você começa a ter uma nova visão. Quando você não tem esperança, você não tem mais a quem recorrer. Então o crente, ele tem a esperança da salvação, tá? Então a escatologia, ela te dá esperança, tá? A escatologia oferece uma visão do futuro, tendo para a criação quanto para a humanidade, o que pode trazer esperança e fortalecer a fé em tempos de adversidade. Motiva o cristão a continuar a cumprir a missão da igreja, de levar o evangelho às nações, lembrando que a esperança final em Deus e em seu plano eterno. Então, a esperança, quando você olha para o mundo e fala, não tem jeito, mundo, tem sim. Haverá uma volta de Cristo e que vai mudar tudo isso. Né? Você pode olhar e ver que não tem fim. Você vê pessoas cruéis, homens cruéis, corruptos, né? Injustos, homens terríveis que vivem nessa terra. Mas saiba que isso terá um fim. Vai acabar. Né? Então a gente tem esperança neste fim em Deus, tá bom? Outra razão por que eu devo entender escatologia, porque ela nos corrige, né? Ela dá crescimento e também correção para nós. Então, se você lê escatologia, entender escatologia, estudar escatologia, a escatologia bíblica tem um caráter corretivo, de repreensão, ajudando a corrigir os erros e promover o crescimento pessoal da santidade. A escatologia não é apenas estudo futuro, mas também um estímulo para a santidade do presente, pois ajuda a entender que a vida aqui é passageira e o que realmente importa em nossa relação com Deus. Então, toda vez que a gente estuda escatologia, a gente entende que existe um motivo para eu me corrigir. Qual que é o motivo de eu corrigir? Eu tenho que buscar a minha salvação. Ah, você vai dizer, mas a salvação já é sua. Não, a gente também tem que fazer outras coisas porque haverá um fim. E se nós ficarmos para a grande tribulação? Eu preciso me modificar, eu preciso mudar as minhas más atitudes, eu preciso buscar a santidade. Nesse sentido, a escatologia também ela é corretiva. A escatologia também ela promove a compreensão do plano de Deus e a preparação para o futuro. Ao estudar a escatologia, compreendemos de maneira mais detalhada o propósito eterno de Deus e o seu plano para a consumação de todas as coisas. Escatologia nos prepara para o futuro, tanto no sentido individual quanto no coletivo, ajudando a viver com propósito e aguardar a esperança do retorno de Cristo. Quando você liga a TV, aí vem manchete: jovem de 14 anos mata mãe, pai e irmã. Aí você lembra na hora. E eu vi isso na Bíblia. E levantará-se pai contra filho, filho contra pai. Isso está na Bíblia. Aí você liga a TV e vê Israel lutando com os árabes. Está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Isso faz parte da compreensão do futuro, do plano de Deus. Mas saiba que isso vai ter um fim, tá? E um dia nós vamos ver nessa terra o Jesus reinar novamente. Então é importante você estudar escatologia para que você tenha a compreensão do plano de Deus e como que você tem que se preparar para os acontecimentos do futuro. A gente vai falar muito disso. Como que eu me preparo para a escatologia? A gente vai falar bastante sobre isso nessa série. Bom, pessoal, dentro de escatologia nós temos um grande e grave problema que é a questão da tradução, tá? Esse aí eu considero o pior problema que a escatologia tem, que é as diferentes traduções que a Bíblia tem, tá? Então, de acordo com a tradução, nós tivemos problemas gravíssimos na dinâmica. Tem hora, por exemplo, que inferno é entendido como sepultura, Hades, etc. Então a gente precisa entender a Bíblia de forma o mais precisa possível, né? E tentando traduzir ela da forma correta, tá? Isso que é importante. Então, na parte da tradução, a tradução foi o maior desafio da escatologia. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, basicamente. O aramaico, que era uma língua dos sírios, né? No 4º século a.C., né? Tornando-se a língua geral, né? Praticamente daquela época, né? No Império Persa.
E a maioria dos trechos aramaicos estão em Esdras, tá também em Daniel, né? O aramaico como o latim se dividiu e gerou várias línguas, como o mandaico, o sírico e o neo-aramaico, tá? Então, a Bíblia tem partes dela que está em aramaico, mas também tem partes da Bíblia que está em hebraico, né? A língua semítica dos fenícios cananeu. Na Bíblia lemos que os hebreus não falam a língua judaica, né, da tribo de Judá. Devido a isso, a maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, praticamente quase todo o Velho Testamento, exceto, né, Esdras, né, exceto Daniel ali, a maioria foi escrita em hebraico. Mais para frente, o idioma adotado também foi o aramaico, tá bom? Então o hebraico é uma língua forte do Velho Testamento. E também o grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego canoé, né? Que é um dialeto grego comum usado pelas pessoas comuns, né? A tradução grega do Antigo Testamento é feita no Egito do século 3 a.C. e é chamada Septuagisma ou 70, tá? A diferença entre a Bíblia hebraica e a palestina e a Bíblia grega do Egito levou diferenças bíblicas nos protestantes e a bíblica dos católicos. Os protestantes preferem listas mais curtas e mais antigas da Bíblia hebraica e os católicos ficam com a lista mais comprida. Por isso que a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia evangélica. Isso quer dizer que a linguagem da Bíblia, né, tinha basicamente esses 3 idiomas, tinha outras coisas também, como o latim e tal, mas a principal, né, que aconteceu? É o problema da tradução. Então os tradutores tiveram muita dificuldade de traduzir a Bíblia para o nosso idioma, para o inglês, para o português, para o espanhol, porque havia diferença. Por exemplo, existia tradutores que quando ele traduzia a Bíblia, ele começava a traduzir, havia um erro. Ele fazia o quê? Ele riscava e rasgava todas as páginas e voltava do início. Por quê? Porque ele tinha medo daquele erro influenciar, né, lá atrás na tradução dele. Então foi um desafio muito grande para os tradutores que queriam traduzir a Bíblia da melhor forma possível. Então sim, a língua é um grande desafio para estudar a escatologia, porque às vezes uma palavra que quer dizer sepultura, a pessoa está entendendo que é inferno, e não é uma sepultura, é uma cova, tá? A gente vai falar bastante sobre isso aí, tá bom? Então, dentro dessa temática de tradução, né, a gente já começa, eu vou começar falando de abismo, né? O que é o abismo? Então, dentro dessa tradução de abismo, a gente tem diversas traduções diferentes na Bíblia. Por exemplo, a palavra abismo, ela é traduzida como inferno, ela é traduzida como sepultura e ela é traduzida como habitação dos anjos caídos, tá? Dessas 3 aqui, posso dizer que nenhuma é muito expressiva. Então, o abismo não é o inferno, o abismo não é a sepultura, o abismo pode até ser, em alguns momentos, a habitação dos anjos caídos, mas nem sempre, tá bom? Então, a gente vai explicar para vocês isso aqui também. Então, o que é o abismo, CP? O que seria esse abismo? Vamos lá. Imagine o universo, né? Nós estamos nessa terrinha aqui, ó, chamado Terra, né? Nós vivemos nesse botãozinho pequenininho aqui, ó, né? Parece grande, mas é muito pequeno. Esse botãozinho chamado Terra, planeta Terra. É aqui que habita todos os seres, animais, plantas, oceanos, é aqui que habita, tá? Inclusive os seres, né, arrogantes, juízes e homens prepotenciosos habitam nesse botãozinho aqui. Isso quer dizer que nós não somos nada diante do universo, tá? Então o que acontece? O universo até hoje se discute se ele é finito, infinito, se ele tem fim ou não tem, né? E o que tem depois desse fim? Então não se sabe. A gente sabe que o universo é vastamente gigantesco e a gente não consegue ver o fim dele, tá? Então, a Terra fica dentro desse universo que ainda se discute se ele tem o fim ou não. E o universo, se eu disser para você que ele é infinitamente menor do que o abismo, porque o abismo ele está em outra dimensão. O universo está numa dimensão dentro deste abismo, tá? Então, o abismo ele é infinitamente maior do que o universo. Se você acha o universo grande, então o abismo você não tem a menor noção. Ele é infinitamente maior do que o universo, tá? O abismo ele é gigantesco.
ele é um espaço vazio que leva vários caminhos e várias dimensões, tá? E se você acha o abismo grande, a dimensão espiritual é ainda maior do que o abismo, infinitamente maior do que o abismo. Então, é mais ou menos isso aqui que retrata a situação em que nós estamos. Moramos numa terra que ela é grande, gigantesca, porém ela é infinitamente menor do que o universo, que é infinitamente menor que o abismo e que é infinitamente menor que a dimensão espiritual, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos isso aqui. CP, mas isso tá dando um nó na minha cabeça, eu não consigo. Cara, é só você entender que o abismo, ele é gigantesco e tudo está dentro do abismo, tá? E o abismo, ele está dentro da dimensão espiritual, tá? Beleza? É importante você entender isso. Apesar de planos, de dimensões diferentes, eu posso falar, sim, segundo a Bíblia, em que o tamanho dele, né, da dimensão espiritual e do abismo é infinitamente maior do que o universo, tá bom? Acima de todas essas coisas está a mão do Senhor. Então, se você acha que o abismo é grande, a dimensão e é Deus, imagine o tamanho de Deus. Deus, ele está no seu trono, governando toda essa dimensão espiritual, todo esse abismo, todo esse universo, toda a Terra e todos os planetas que existem, galáxias e etc. Deus, ele está no controle de tudo isso aí, tá bom? Então, veja o tamanho de Deus, como Deus é grande. CP do céu, quer dizer que as dimensões espirituais são gigantescas, enormes, tá? E nós somos um feijãozinho nesse nada, tá? Então temos que diminuir a bola e crermos que Deus, ele é grande e maravilhoso, tá bom, pessoal? Tá, então CP, que você está dizendo que o abismo, ele é tipo um caminho onde todas as coisas estão. É isso mesmo, tá? O abismo é como se fosse um espaço vazio, no nada, onde todas as coisas estão nele. Pode estar em dimensões diferentes, mas todos estão inseridos dentro do abismo. Então, na verdade, o abismo, né, ele é uma parte da dimensão espiritual considerada como se fosse um caminho. É um lugar vazio, escuro, sem vida, onde ele leva a todos os lugares. Ele leva ao paraíso, ele leva ao Hades, ele leva à terra, ele leva ao céu e ao inferno, apesar de que o céu e o inferno, eles são inacessíveis aos seres humanos, as almas não vão, né? Inclusive o inferno está vazio, tá? Você pergunte que as almas vão se ela não vai para o inferno. Já vou falar para vocês, tá? Então, esse abismo é um espaço vazio, mas como se fosse uma estrada. Então, toda vez que eu falar abismo, você entenda ele como se fosse uma estrada, um caminho que leva a algum lugar. Então, o diabo, na verdade, ele está solto no abismo. Ele está solto ali, tá? E ele vai para onde ele quiser. No futuro, lá no milênio, ele vai ser preso em uma região específica, mas isso vai ficar por outro assunto. Mas ele fica solto. Então, ele vai na terra, inclusive o diabo vai até no céu. Se você não acredita nisso, lê o livro de Jó que você vai ver. Tá bom? Então nós temos aqui essa dimensão espiritual. Dentro da dimensão espiritual nós temos o abismo, que é essa região que leva a todos os lugares. Bacana? Espero que tenha dado para entender. Outra coisa que é importante você entender sobre o abismo, que ele é encoberto de águas, né? Antes da criação da Terra, você vê isso bem. A própria Bíblia fala sobre o abismo ser encoberto de águas, né? A Bíblia fala lá em Gênesis 1:2, diz que a terra era sem forma, vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Tudo isso aqui eu já falei. O abismo, ele é um espaço vazio, sem vida, sem nada, e havia trevas. Mas fala que o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, ou seja, dentro do abismo havia águas, né? E existem outros textos que falam assim também, ó. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 7, 11 e 12. Ou seja, até a época de Noé não havia chovido na terra. Então, quando Deus, né, decidiu que o dilúvio ia acontecer, ele apenas furou o céu, puff, e a chuva, né,
o abismo derramou a água sobre a terra e houve aquela enchente. Então, sim, o abismo era encoberto por águas. Tem um outro versículo que fala sobre isso, né? E cerraram também-se as fontes do abismo e as janelas dos céus e a chuva do céu se deteve. Ou seja, após, né, a fonte do abismo ser fechada, né? Então, as janelas se abriu e começou a chuva. Outra coisa, e não é tu aqueles que secou o mar, as águas do grande abismo, tá? O que fez o caminho no fundo do mar para que passe os remidos. Então o abismo sim era, né, encoberto por águas. Isso é importante dizer. Outra coisa que é muito importante você entender é que o abismo ele é um lugar indesejável, né? A gente não quer ir para lá, as pessoas não querem pegar, as almas não querem lá e os anjos também passam por lá, mas não querem estar lá também. Então, se você vê alguns versículos, diz isso, né? O abismo ele é algo indesejável, um lugar indesejável, as pessoas não querem estar lá. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça calando-te para tu comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ou seja, ficar sem Deus é como ficar no abismo, sem vida, sem nada, né? Então, outra coisa que fala, e contudo levado será o inferno, ao mais profundo do abismo. E existe um lugar lá no profundo que ainda ninguém está, que é o inferno, tá? Ele ainda está vazio. Então vocês verem que o abismo não é um lugar desejável. E outro versículo que diz aqui em Lucas 8, 30, 31, e perguntando-lhe, Jesus disse, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tínhamos entrado nele muitos demônios, e rogaram-lhe os que não mandasse para o abismo. Ou seja, o próprio demônio não queria voltar para o abismo, eles queriam ficar aqui na terra, próximo a seres humanos. Bacana? Isso aqui é o que é o abismo, ele é indesejável. Bom, sobre os abismos também, a gente pode dizer que o abismo também é morada dos demônios, ou seja, se você perguntar para mim, CP, onde que os demônios ficam passeando? No abismo, tá? Eles vêm na terra, mas eles ficam lá no abismo como caminho, usando de caminho, tá bom? Então, o abismo é morada de demônios. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a própria habitação, reservou-se na escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, aqui está falando em Judas sobre abismo, né? E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em Hebreus era o seu nome Abaddon, e em grego Abolim, ou seja, outro anjo que é relacionado ao abismo. Nós temos também, né, outro versículo de Apocalipse 21, 3, que diz, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, ou seja, também, né, falando do futuro, claro, né, do que vai acontecer, mas falando que o abismo sim é habitado por demônios, né? E também, a besta que visitei foi e já não é, há de subir do abismo e irá à perdição aos que habitam sobre a terra. Em Apocalipse 17, 8, que isso vai ficar lá para frente, mas também fala da palavra abismo como moradia de demônios. Outra coisa que você precisa entender sobre abismo é que o abismo ele vai ter um fim, tá? Ele não é para sempre, ele vai ter um fim, né? Você só está falando de abismo, não, e cheguei no Hades, né? Então vamos lá. Abismo ele terá um fim. O que diz aqui na palavra? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o abismo foram lançados no lago de fogo. Ou seja, tudo isso já era, né? Isso aqui nós estamos falando dos finais de tudo, lá da eternidade. Mas sim, o abismo e a morte serão lançadas no inferno, no lago de fogo. Abismo, ele vai ter um fim, como diz também Amós 7,4. Assim me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também a parte da terra. Isso aqui é um versículo, né, que tem múltiplas direções, mas ele também é um versículo escatológico que fala do futuro, tá bom? Então, sim, o abismo ele vai ter um fim. Bom, e falando de abismo, é importante a gente entender um pouquinho da criação, porque a gente vai falar também aqui de escatologia e você precisa entender, né,
o que a Bíblia diz. Existem várias teorias para a criação do mundo, tá? Existem várias. A mais provável, e a que eu acredito, é essa aqui, ó. Primeiro Deus criou o céu, né? Deus ele habitava num trono, que é uma região do céu específica, e ele criou o céu, depois ele criou os anjos e criou a terra, em etapas diferentes, em momentos diferentes. Quantos anos de um para outro eu não sei, tá? Mas eu acredito que eles foram criados, né? Os seres, o céu e os anjos foram criados milhares de anos antes da terra. É isso que eu acredito. E o que acontece? E foi precipitado o grande dragão e antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que andava todo mundo, ele foi precipitado na terra. Ou seja, dá a entender que o demônio é conhecido há milhares de anos, né? E ele foi precipitado na terra logo em seguida, quando a terra foi criada, né? E aqui nós temos um outro texto que fala sobre isso. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para que fogo eterno preparado para os diabos e seus anjos. Ou seja, o inferno ele foi criado depois, quando Satanás se rebelou, e aí quando Satanás se rebelou, Deus criou o inferno para ele, né? Mas só que as pessoas são lançadas lá porque querem estar com Satanás, ok? Então, para mim, a ordem de criação é: Deus sempre existiu, ele sempre esteve aqui, ele não foi criado, ele sempre existiu, ele sempre habitou no seu trono de glória. Ele criou o céu para a habitação dos anjos, criou os anjos, criou a terra, depois Satanás se rebelou e aí depois ele criou o inferno. Essa que seria a ordem da criação para mim. Hoje eu não vou falar de céu, mas eu preciso citar aqui os tipos de céu para você entender esse tema de hoje, tá? Céu a gente vai falar no próximo capítulo, que é a Escatologia 2, tá? Então, quais são os tipos de céu? Vamos lá. Nós temos pelo menos 4 tipos de céu muito aceitos. Nós temos o céu atmosfera, que a atmosfera é o espaço que nós respiramos o ar, onde estão os gases e tal. A própria Bíblia fala da atmosfera, quando ela cita lá em Gênesis 7:23. Até a ave dos céus e foram extintas da terra e ficou somente Noé. Ou seja, quando ela fala aqui de Noé, ela está falando aqui dessas aves dos céus, isso quer dizer que é atmosfera. A Bíblia também fala de um céu conhecido como firmamento, espaço sideral, onde os satélites estão, tá? É onde fica fora da Terra, né? Eles ficam circulando a Terra. Esse aí é o firmamento, né? O espaço sideral. A Bíblia fala disso também. E disse Deus: haja luminares na extensão dos céus, para haver separação entre o dia e noite. Quando ela fala luminares, ela está falando de estrelas, de sol e tal. Gênesis 1:14, tá? Então sim, o céu também é citado como firmamento ou espaço sideral. Bom, o céu também ele é citado como habitação de Deus. Habitação de Deus, né? Aqui a própria Bíblia fala: o Senhor está no seu santo templo, no trono do Senhor, está nos céus. Salmos 11:4. Então, esse trono de Deus, muitos teólogos acreditam que ele é inacessível por todos. Ou seja, ninguém vive nesse trono de Deus, somente Deus, tá? Então, o céu, ele tem uma porção que somente Deus fica, que é chamado trono de Deus, tá? Nem os anjos vão lá, né? Segundo alguns teólogos. Então, é uma parte também do céu. E tem uma parte do céu que é confundida com paraíso. Na verdade, paraíso não é o céu. A gente vai falar bastante do paraíso hoje. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso não é o céu, tá? O paraíso é um local provisório onde as almas ficam até aguardar o julgamento. Beleza? A gente vai falar sobre isso, então segura a onda aí. Então esses aí são basicamente os tipos de céu que tem. Hoje a gente vai falar mais do paraíso e no próximo capítulo a gente vai falar um pouquinho dos outros, com certeza, tá bom? E nada mais justo do que lembrar desse versículo aqui de Salmos 33, 13 e 14. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Cara, você tem a dimensão disso? Um Deus que ele é gigantesco, enorme, maior do que o abismo, maior do que, né,
a Terra maior do que o infinito, maior do que a dimensão espiritual, porque ele controla tudo, ele está no controle de tudo, e ele está no seu trono observando nós que somos uma formiguinha. Para Deus nós somos uma pequena formiguinha que habita nessa terra. Você tem o tamanho da dimensão do poder de Deus? Esse é o nosso Deus. Dentro das diferenças das criaturas, nós podemos dizer, pessoal, que existem criaturas inanimadas sem vida, por exemplo, uma pedra, né? Uma areia. É claro que dentro da pedra e da areia tem vida, mas eu estou dizendo assim, só os materiais não têm vida, né? E também nós temos as criaturas que são viventes de Deus. Temos três, basicamente, criaturas que Deus criou. Nós temos os animais, que são seres apenas físicos, eles não têm espírito, eles têm apenas alma e corpo. Alma e corpo. Nós temos os seres espirituais, que são seres como os anjos, que têm apenas espírito, tá? Então, muitos dizem que os anjos têm alma e espírito apenas, não tem corpo, tá bom? E nós temos os seres humanos que têm três coisas. Os seres humanos ele tem a parte física, a parte espiritual e a parte corporal. Então os seres humanos eles têm corpo, corpo físico e corpo espiritual. Então ele tem matéria, né? O espírito e tem a alma. Bacana? Então é muito importante você entender isso, né? Então dos seres que Deus criou, os seres humanos são os mais complexos que tem, porque eles têm três composições: alma, corpo e espírito. E o próprio versículo de Coríntios fala sobre isso, né? E semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Se está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem é o Senhor e do céu. Então aqui claramente está falando entre Adão e Jesus Cristo. Ele é um corpo terreno, né, que se preocupa muito com as coisas territoriais, e Deus que veio trazendo a parte espiritual para as nossas almas, tá bom? Então sim, os seres humanos é formado de corpo, alma e espírito. Bom, dentro da composição do indivíduo, como eu disse, então nós temos o espírito, que é a pneuma, nós temos a alma, que é o psique, e nós temos o corpo, que é o soma. E a alma é a interseção entre o corpo e o espírito, né? Então a alma fica nesse caminho. O que é a alma, na verdade? A alma é a vida. Quando nossa alma deixa o corpo, é porque morremos. Então o corpo fica sem vida, né? E a alma, que é a vida, sobe para uma outra dimensão que a gente vai falar daqui a pouquinho. E o espírito volta para Deus, tá bom? Essa aqui que é a composição do indivíduo. Três partes: corpo, espírito e alma, tá bom? CPI, o que isso tem a ver com escatologia? Muito importante você entender isso aqui para você entender que tudo não acaba aqui, né? Apesar do nosso corpo morrer e ir para uma cova, a nossa alma ela vai para um determinado lugar esperando o julgamento. Beleza? É isso que a gente vai falar. Por isso que é importante a gente entender as partes do indivíduo. E um versículo que retrata muito bem isso é o versículo de João 4:24, que diz assim: Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade, tá? Então, se a nossa alma quiser conversar com Jesus, né, nós precisamos entrar através da oração no espírito, né? E o nosso espírito, através de Jesus Cristo, vai levar a nossa oração até Deus, tá? Então, o nosso espírito conversa com Deus. Ah, tá, Cepim. Então você está dizendo que as coisas aqui da terra são feitas pelo corpo. Isso aí. E as coisas espirituais, no reino espiritual, são feitas pelo Espírito. É assim. E se você quiser conversar com Deus, você precisa entrar no campo espiritual através da oração, que é levada por Jesus, até Deus, e você entra no campo espiritual através do seu espírito. É por isso que a alma sempre fica entre dois mundos, o espiritual e o físico. Se a alma precisa entrar no reino espiritual, tá? Ela vai no reino espiritual através do nosso espírito. E
E se a alma quer permanecer aqui na Terra, ela fica aqui na Terra através do nosso corpo. Tá, e dentro desse contexto, o que seria a morte? A morte é o quê? É a separação do corpo da alma, é o estado final, tá? Quando a alma deixa o corpo, essa matéria que vos fala, esse corpo que você está vendo, ele fica sem vida, inanimado. Então, a alma é a parte, né, de vida que tem no nosso corpo. Então, toda a vida que tem em nós é da alma. Sabe aquela música que você aprendeu a tocar? É a alma que aprendeu. O livro que você lê fica na alma, né? As viagens que você fica na alma, né? Tudo que você viveu está dentro da sua alma. A alma é a vida do corpo. Quando ela deixa o corpo fica sem vida. Separação do corpo e da alma é o estado final conhecido como morte. Bacana? E ao pó volte à terra, como era, e o espírito volte ao que deu. Então, quando a pessoa morre, o corpo, a parte carnal, vai para a terra, vai ser comida por larvas, o nosso espírito volta para Deus e a nossa alma vai para um destino que a gente vai falar daqui a pouquinho qual que é esse destino, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Bom, CP, tá, beleza, até que eu entendi. Você está falando que o corpo vai para a terra, que a alma vai para um determinado lugar, que a gente vai falar, e o espírito volta para Deus, né? Mas é importante você entender que existem 3 teorias para a morte, tá? 3 teorias para a morte. Nós temos a teoria atemporal, que para mim não faz muito sentido, mas ela existe, né? A teoria atemporal, ela se apoia nos textos que falam do poder de Deus, né? Principalmente porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, lá no Apocalipse 1:8, por exemplo, fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso quer dizer que Deus, ele é capaz de ir no passado, ele é capaz de entrar no presente e ele também é capaz de ir no futuro. CP, você está dizendo que Deus é capaz de viajar no tempo? Sim. Ele vai em todas as dimensões, em todas as eras que ele quiser. E, segundo essa teoria, né, Deus poderia pegar a alma da pessoa e levá-la para o futuro para ser julgada, tá? E aí, no futuro, ela vai ser julgada. Então, é como se houvesse uma viagem no tempo. Você está aqui nesse presente, Deus te pega, leva lá para o futuro para acontecer o julgamento. Por que precisa levar para o futuro? Porque o julgamento é no final dos tempos, é no futuro. Tá? Beleza? Mas eu não acredito muito nessa teoria não, tá? Para mim, ela não tem muito sentido. E existe uma segunda teoria que é pior ainda que a primeira, que diz que é a teoria do sono, né? Eles se baseiam em vários versículos, né? Então, na teoria do sono, porque se cremos em Jesus, morreu e ressuscitou, assim também os que creem em Jesus dormem. Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4,14. Aqui nesse versículo, eu não estou vendo nenhuma relação de almas, né? Está falando aqui, né, na questão de que se Jesus morreu e ressuscitou, há também os que creem em Jesus vão ressuscitar um dia, tá bom? Então está falando mais da ressurreição, na época da ressurreição, né? Então não quer dizer que as pessoas vão dormir, elas não vão ficar com sono e dormir, não tem sentido isso. E eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês por que essa teoria não bate, tá? Daqui a pouquinho. E a terceira teoria, que é a teoria do estado provisório, que é a que eu acredito, né? Tá? Você pode ler isso lá em Lucas 16. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, uma pessoa que consegue ver, falar e sentir, ela está viva, não está dormindo. Ela não está no estado atemporal, ela está vendo as coisas acontecer no tempo presente. Por isso que eu não acredito na teoria temporal e também muito menos sono. Como que a pessoa que está dormindo conversa, tá? Então não tem sentido. Bom, mas a gente vai especificar um pouquinho mais essas 3 teorias para vocês entenderem bastante sobre esse tema. Bacana? Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre a teoria temporal para explicar com mais detalhes para você. Segundo essa teoria temporal, que trabalha com um versículo de Apocalipse 1:8, que eu acabei de falar para vocês, que fala sobre o Deus ser o Todo-Poderoso, ele é onipotente, onipresente e onisciente, ou seja, ele é capaz de viajar no passado, no presente e no futuro.
O que diz essa teoria? Ela diz que a alma, depois que morre, né, Deus pega essa alma, leva para o futuro, assim, não sei quantos anos no futuro, ela recebe o julgamento e depois do julgamento ela vai para o seu destino final, céu ou inferno, tá? Então, essa teoria diz sobre esse tempo futuro, né? Ou seja, Deus ele é capaz de viajar no tempo, levar a alma para ser julgado. Essa é uma teoria, tá? Não acredito muito nisso. Bom, a segunda teoria é sobre o sono, como eu disse lá em Salmos 115, 17, fala: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, ou seja, parece que está dormindo. Mas não é isso que está falando esse texto, tá? Então, na teoria do sono, o que eles falam? A pessoa, quando ela morre, ela dorme, tá? E fica dormindo. Quando ela acordar, ela vai ser julgada. Então, a pessoa dorme sem consciência, né? Então, acontecerá o julgamento e depois do julgamento ela vai ter o seu destino final, céu e inferno, que é uma teoria também que muita gente acredita, inclusive os adventistas, tá bom? Eu não creio dessa teoria de jeito maneira, tá bom, pessoal? E tem a terceira teoria, que é o estado provisório, que é o que eu mais acredito, né? E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Isso está em Lucas 16, 24. Ou seja, você está vendo que o rico está conversando com Abraão, tá? Ele está vendo o Lázaro. Então, não me faz sentido ter nenhuma viagem no tempo e também não me faz sentido ter também um sono aqui. Não me parece que o Lázaro ele esteja dormindo, ele está sofrendo ali no Hades, tá? Então, a teoria que eu mais acredito é o estado provisório, que as pessoas ficam no local provisório aguardando o julgamento. E esse local, né, é chamado de Hades ou chamado de paraíso. Esse local provisório acomoda as almas até acontecer o julgamento e logo após o julgamento ela vai para o seu destino final, que é ou inferno ou céu. Essa aqui é a teoria que mais me parece provável, tá? E que faz sentido. Bacana? Bom, e voltando um pouquinho das traduções, né? Vou entrar um pouquinho agora, falar um pouquinho da dificuldade que teve de traduzir a Bíblia, como eu disse para vocês anteriormente. E dentro dessa dificuldade, a palavra inferno, por exemplo, ela foi traduzida erroneamente por diversas vezes. A palavra inferno ela foi traduzida por Geena, que não tem nada a ver, por Tártaro, por Sheol e por Hades. Na verdade, inferno não é nenhuma dessas palavras, tá? E nessa parte do vídeo, eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas. O que é Geena, o que é Tártaro, o que é Sheol e o que é Hades, para vocês entenderem. E também vamos falar o que é paraíso, tá? Beleza? Então, vem comigo que vocês vão entender bastante sobre esse tema hoje. Tá, vamos começar então por Geena, ou também muita gente fala Guiena, do grego, né? Segundo a Wikipédia, a Guiena refere-se ao Vale de Inom, fora das muralhas de Jerusalém. Este vale era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundície. Ou seja, tudo que era lixo e imundície era lançado nessa Guiena, nesse espaço lá no Vale de Inom. Ou seja, isso não tem nada a ver com o interno. Era um espaço físico, um local aqui na Terra. Não tem nada a ver com o inferno, tá? E para piorar, eles jogavam enxofre para ajudar a queimar essas partes, né? Então, piorou mais ainda, que as pessoas achavam que é um inferno mesmo, né? E aí o que acontece? Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo, que confundia muitos tradutores que achavam ser um inferno. E não é. A Guiena não é o inferno, é apenas um local aqui na Terra onde as pessoas morriam, se jogavam seus corpos lá e toda coisa que era imunda jogava lá. O Vale de Inom encontra-se ao sudoeste e ao sul da antiga Jerusalém. Era perfeito para jogar fora todos os restos humanos e coisas imundas que tinha na cidade. Bacana? E também muitos associam a Guiena como lago de fogo de Apocalipse 20:14. O que é dito significa a segunda morte ou porta do inferno. Na verdade, o que é Guiena? Guiena era um local específico aqui na Terra,
onde se jogava e lançava os corpos de cachorros, de animais, e tudo que era imundo era lançado ali e eles queimavam aquilo direto, 24 horas com enxofre, tá? Essa aí que é a Guiena. E por isso muitos escritores e tradutores confundiram a Guiena com o inferno, e não é. Bom, a Guiena, do grego, ela foi interpretada em vários versículos, a maioria deles de forma errada. Lá em Mateus, em Marcos, né, também em Lucas, vários versículos de Tiago também tem essa palavra. Vou citar duas aqui para vocês verem. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temeis aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno, ou seja, não é Guiena, né? Não é no Vale de Inom que é para lançar, é o inferno, ele está falando de alma. Não tem nada a ver com Guiena, que Guiena é um local, né? E Lucas 12, 5, né? Outro versículo também que houve uma confusão fala: se tua mão te escandalizar, corte-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Marcos 9, 43. Ou seja, esse inferno aqui também não é Guiena. Tá vendo que em muitos versículos a tradução da Bíblia atrapalhou um pouco a confusão que gerou, né, no entendimento escatológico dessas palavras, tá bom? Então, resumindo, Guiena é um lugar fora de Jerusalém, onde corpos humanos de cachorros e animais eram lançados ali para ser queimado com enxofre, tá bom? Não tem nada a ver com escatologia. Bom, muita gente fala também da palavra tártaro. E o que é tártaro? Em grego significa tatopaki, né? Refere-se a um lugar de punição e restrição especificamente para os anjos caídos. Não é o mesmo que inferno ou Hades, que são os destinos finais para os humanos após a morte. Tártaro é um estado de rebaixamento e escuridão para aqueles que se rebelaram contra Deus. Está escrito na Wikipédia, tá? Então eu acredito sim que o Tártaro é uma porção específica do inferno onde vai ficar os anjos caídos. Satanás e seus demônios vão para lá. Vão, ainda não tem ninguém lá não, nem Satanás e seus demônios, tá? E ele fica lá no profundo do abismo. É o lugar mais profundo que tem, é onde fica o Tártaro, é onde Satanás vai, tá? E o próprio versículo diz, ó, porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os de lançar no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para juízo, tá? Então, esse Tártaro é essa região mais profunda do inferno, tá bom? Que ainda está vazia. Bom, e tu dizias no teu coração, e subirei ao céu acima das estrelas, farei o meu trono ao monte da congregação e me assentarei aos lados do norte, e subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, é o local específico, como diz Isaías 14, 13 e 15 diz, que é um local específico para os anjos que se rebelaram contra Deus. Humanos não vão estar no Tártaro. Esse lugar mais profundo do abismo é onde Satanás e seus demônios vão ficar. Bacana? Beleza, pessoal? Já falei de Guiena, já falei de Tártaro. Vou falar agora um pouquinho do negócio chamado purgatório, dos nossos queridos irmãos católicos. E é muito interessante a gente ver algumas imagens. Essa imagem que eu fiz na inteligência artificial ficou muito interessante, né? O que seria um purgatório? Purgatório vem de purgar os pecados, né? Então a Igreja Católica tem alguns versículos que elas creem que refere-se a um lugar provisório, né? Que a pessoa tem uma segunda chance de entrar no céu, tá? Então é um lugar onde ela fica ali passando um tempo purgando as suas almas. Quem me dera se tivesse esse lugar, né? Na verdade não existe purgatório, tá? Então, esses versículos que a Bíblia cita não é aceito como isso, tá? Se você pegar primeiro aqui, ó, a Bíblia não menciona explicitamente a palavra purgatório, mas a doutrina do purgatório é interpretada e defendida pela tradição católica, como base de algumas passagens bíblicas e na teologia desenvolvida ao longo dos séculos. Quais são as passagens que os católicos usam para defender o purgatório? Primeiro, Macabeus, segundo Macabeus 12, 46, Macabeus não é um livro da Bíblia evangélica, tá? Este texto relata que Judas Macabeus mandou oferecer sacrifício pelos mortos, sugerindo que orações podem ajudar os falecidos. Ou seja, na verdade ele fez algo errado, porque existem passagens da Bíblia que condenam oferecer
orações para a morte. Tem uma passagem que fala disso depois. E o que implica que há um estado intermediário onde as almas podem ser beneficiadas. Isso é um livro de Macabeus, ele não é aceito biblicamente, que ele é um livro apócrifo, ou seja, Macabeus não está dentro da Bíblia evangélica, então para nós não aceitamos esse livro, e acredito também que a atitude ali de Macabeus, né, que manda oferecer sacrifícios, vai contra outros versículos da Bíblia que Deus proíbe fazer isso, tá bom? Segundo versículo que a doutrina católica aceita como sendo isso purgar as almas, né? Em 1 Coríntios 3, 13, 15 diz: a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém que se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esse versículo eles interpretam como sendo uma purificação de atitudes, mas não está falando de almas, e nós estamos falando aqui de atitudes que são feitas na terra, né? Não está mencionando almas nesses versículos, portanto, não fala de purgatório aqui não, tá bom? Aqui nós estamos falando de atitudes que têm que ser provadas pelo fogo, e essas atitudes serão, né, serão beneficiadas, né? Todas as atitudes que nós fazemos, que são provadas pelo fogo e aceitas por Deus, elas são aceitas pelo céu e serão, sim, atitudes que Deus aprecia. É disso que esse versículo fala. Ele não fala de almas sendo açoitadas ou sofrendo no purgatório para receber uma segunda chance. Não tem nada disso nessa relação. Um outro versículo que os nossos irmãos católicos aceitam para entender o purgatório é Mateus 12, 32, que diz: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, e se lhe há perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no outro. Aí ele fala assim, ó, tá vendo? Não vai ser perdoado no século, mas quando o cara morrer e estiver no purgatório, no outro século ele vai ser perdoado. Não é isso que está falando, tá? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o pecado contra o Espírito Santo. Eu vou deixar na descrição para vocês, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando da possibilidade de perdão. Então, quando nós pecamos contra o Espírito Santo, o pecado, não é a pessoa, o pecado, a ação que a pessoa fez, o pecado, ele não tem perdão. Tá? A pessoa tem perdão, o pecado não tem perdão, nem neste século e nem no outro, e nunca terá, né? Então, o pecado, Deus está falando do pecado, do mal feito, o mal feito ele não tem perdão, tá? Quem é perdoado é a pessoa e não o pecado, beleza? É isso que está dizendo. Bom, CP, que confusão, então quer dizer que não existe purgatório. Não existe purgatório, a gente não tem segunda chance para ir para o céu não, pessoal. Quem dera que se tivesse, né? Seria bom se tivesse, mas não tem. A gente vai direto ou para o Hades ou para o paraíso, que eu vou falar daqui a pouquinho também. Mas CP, o que é Sheol? Vamos lá. Sheol. O Sheol, ou Sheol, né, do hebraico, é traduzido como 45% das vezes como Hades, 47% das vezes como sepultura e 8% das vezes como abismo. E poucas das vezes são traduzidas como paraíso, tá? Então, na verdade, o Sheol, ele é um negócio bem confuso. Ele não é a sepultura. A gente chama de Sheol todo o reino onde as almas estão. É o reino espiritual onde as almas ficam. O local de descanso das almas. Então, vou explicar para vocês com mais detalhe. Onde fica o Sheol, né? Então, se você ver aqui, ó, já falei para vocês, a dimensão espiritual é a maior que existe, né? O Sheol está dentro da dimensão espiritual, tá? Ele está dentro do abismo, dentro da dimensão espiritual. E o Sheol é a habitação das almas. Então, onde é que é o Sheol? É um local da dimensão espiritual onde as almas ficam após a morte, tá? Dentro do Sheol, nós temos dois lugares. Nós temos o paraíso e nós temos o Hades, tá? Então, toda alma, toda pessoa que morreu, vai ou para o paraíso e vai para o Hades, que é o local provisório que eu tinha falado anteriormente para vocês.
Tá? Então as almas ficam provisoriamente aqui aguardando o julgamento, né? As almas consideradas boas, né, dignas, elas vão para o paraíso. Quem que considera isso? Deus, tá? E as almas que são consideradas más, que fazem atitudes más, elas vão para o Hades. Mas os dois lugares estão dentro do Sheol. Então se eu falar assim, o Hades é o Sheol, ele está dentro do Sheol. O paraíso é o Sheol? É, ele está dentro do Sheol. Ele não é o Sheol, mas ele está dentro do Sheol. Então, se eu disser paraíso é Sheol, está dentro do Sheol. O Hades está dentro do Sheol? Está dentro do Sheol, tá bom? Ok? E aí começa a gerar algumas confusões, porque são dois lugares dentro desse campo de habitação das almas. Por isso que geram confusão. Então, o Sheol nada mais é um lugar onde as almas ficam. Pode ser no paraíso ou pode ser no Hades, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Bom, o Sheol é citado várias vezes na Bíblia, né? Se você ler o Sheol, ou Sheol, né? O Seol, pronunciado Sheol, em hebraico, retrata originalmente como a região dos mortos. Então, o que você tem que entender do Sheol? É onde os mortos ficam, onde as almas ficam, tá? No cristianismo, o Sheol é destinação comum tanto dos homens corretos quanto dos homens incorretos, tá? Como apresentado no livro de Eclesiastes e no livro de Jó. Então, tanto em Jó como em Eclesiastes, fala um pouco do Sheol, sendo essa habitação de almas, tanto almas boas como almas ruins. Na mitologia grega, infelizmente, eles falam muito de Hades, só que eles falam que o Hades é a casa, a morada final de toda pessoa. Toda pessoa que morre vai para o Hades, seja boa, seja ruim, que não fazem o sentido, né? Porque o Hades tem essa temática de ser um lugar de sofrimento, né? E não faz sentido uma pessoa boa ir para um lugar de sofrimento, né? E no caso bíblico, não. Aqui fala que o Hades é o local das almas condenadas e o paraíso seria almas salvas, beleza? Então vou explicar um pouco mais de detalhe também sobre isso daqui a pouquinho. E o Sheol, ele é citado em várias passagens. Corretamente ou incorretamente, ele tem em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Tiago, tá? Vou dar um exemplo aqui para você. E se tua mão te escandalizar, corte-a, melhor é ir-te entrares na vida aleijado e tendo as duas mãos do que ir para o inferno. Esse inferno aqui não é um lago de fogo, o inferno do futuro, porque o inferno está vazio. Está falando do Hades, tá? Do Hades. E nesse caso aqui, se é Hades, é Sheol, né? Se eu estou falando de Hades, logicamente o Sheol, que abriga o Hades, também é citado aqui. Bom, e aí começa, devido às traduções, várias polêmicas que eu vou citar aqui, algumas delas. A primeira polêmica que eu não poderia deixar de citar, é: Jesus pregou no inferno? Como assim? Se Jesus pregou no inferno, para que ele pregou no inferno? Para pessoas que já estão condenadas, tá? Jesus não pregou no inferno. Vou explicar para vocês o que aconteceu. Quando diz Jesus pregou no inferno, é uma citação muito forte e não é verdadeira. A Bíblia diz em 1 Pedro 3, 18, 20 o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Já vou explicar para vocês. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas, tá? Isso está em 1 Pedro 3, 18, 20. Ou seja, o que acontece? Quem é essas 8 almas? São a família de Noé, tá? A família de Noé foram as únicas pessoas que foram salvas na época do dilúvio. Então, o que acontece? Vocês vão entender isso aqui. Jesus, quando ele veio, ele foi conhecido no ano 0, certo? Quando Jesus nasceu, ano 0, começou a contagem. Jesus, então, ele foi conhecido pelos povos depois de Cristo. Então, todos nós, depois de Cristo, conhecemos Jesus. E os antigos? Os que morreram antes de Jesus nascer? O que aconteceu com eles? Então, os povos antes de Jesus Cristo, havia povos iníquos e povos seguidores de Deus, né? Que seguiram os profetas.
O que aconteceu com esse povo que não conhecia Jesus? Tá aí. Jesus precisou ir até o Sheol para se apresentar para a galera que não conhecia ele. Então, Jesus não pregou para ninguém que estava no inferno, não. Primeiro que não tem ninguém no inferno. As pessoas estão no Hades ou no paraíso. Já falei isso para vocês. Então, Jesus ele foi se apresentar para os povos antes de Cristo, que estavam no paraíso, tá? Só que o Sheol é um local onde tem, como eu disse para você, tem o paraíso, mas também tem o Hades. E ele está separado por um grande abismo. Quando Jesus chegou e começou a pregar no paraíso e se apresentar para as pessoas que estavam aqui no paraíso, as pessoas que estavam no Hades também conseguiram ouvi-lo, tá? Então, por isso que o texto fala que ele também pregou para pessoas aprisionadas, né? Porque ele pregou no Sheol, tá? Ele pregou tanto para quem estava no paraíso e as pessoas do Hades conseguiam ouvir. Então, é por isso que confunde um pouco. Jesus não pregou no inferno, não tem ninguém no inferno, tá? As almas que estão no inferno já estarão condenadas no futuro. Não faz sentido Jesus pregar para uma pessoa que já é condenada. Ele pregou aqui no Sheol para as pessoas que estão no paraíso. Bacana? Beleza? Então, como eu disse para vocês, o Sheol é o local das almas. É o local provisório onde as almas ficam. Então as almas ficam no paraíso e no paraíso, após o julgamento, né, a maioria dos escatologistas creem que as almas vão para o céu. E as pessoas também veem que tem almas no Hades. Essas almas que, após o julgamento, elas vão para o inferno. Então quem está habitando provisoriamente, né, ao paraíso, vai para o céu. E quem está habitando provisoriamente ao Hades, vai para o inferno após o julgamento. Existem teólogos, que são a minoria, que diz que após o julgamento pode sim uma pessoa que está no Hades ir para o paraíso. Eu acho difícil acontecer isso, tá? Mas tem teólogos que acreditam nessa possibilidade. Então, pessoal, uma coisa que é muito importante você entender é que as almas elas não vão para o Hades e não vão para o paraíso sozinha. Elas são conduzidas até lá. Quem conduz? Então vem cá para vocês verem. Se você ver aqui o texto de Lucas 16, 22 diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou também chamado paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado, ou seja, foi para o Hades, ok? Isso quer dizer que as almas elas são levadas por anjos ao seu destino final. As almas elas não ficam vagando e não existe fantasma e nem alma penada. É muito importante falar sobre isso, tá bom? Então, os anjos levam as almas para o seu destino final. Ok, agora eu vou falar um pouquinho de Hades, né? O que é Hades, o que vai acontecer no Hades, né? As polêmicas que tem no Hades. Então, vem comigo. Bom, a palavra Hades ela é traduzida, né, por inferno, principalmente, local provisório e local de descanso. Então, vamos lá. O Hades não é o inferno, tá? O Hades é um local provisório que aguarda o julgamento. O que é o inferno? O inferno é lá no futuro, ele está vazio, ele foi preparado por Satanás e seus demônios, porém ele está fechado, ele está vazio, não tem ninguém no inferno. Ele vai aguardar o julgamento que vai acontecer no futuro. Após o julgamento, as pessoas que estiverem no Hades vão para o inferno, tá? Então o Hades é um lugar provisório, ele não é o inferno, são locais diferentes, estão em dimensões diferentes, tá bom? Ele é sim um local provisório, onde as almas estão aguardando o julgamento, e ele não é um local de descanso, pelo contrário, é um lugar de flagelo. Bacana? Bom, as características do Hades, vamos lá. E no inferno, ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 23. Então o que acontece? O rico que estava lá sofrendo no Hades, ele olhou para cima e viu Abraão. E viu também Lázaro, né? E Lázaro no seu seio, com alegria, vivendo ali toda, né, os prêmios da vida que ele teve aqui na Terra. Está escrito em Lucas 16. Então, desse versículo, nós podemos tirar várias coisas. Primeira coisa que nós podemos separar. O paraíso e o Hades, eles estão separados por um grande abismo, tá? Então, um abismo, né, que é onde o paraíso e o Hades está, como eu disse para vocês, é o caminho, né, entre eles, separa os dois. Eles estão separados por um grande abismo. A gente vê isso aí.
Outra coisa, o paraíso está numa dimensão muito mais alta do que o Hades. O Hades está numa dimensão profunda, próximo já nas regiões ali nas regiões onde as almas corruptas ficam, né? Então estão em regiões diferentes. Por que eu sei disso, né? Porque ergueu os olhos. Então, primeira coisa que nós temos que entender, o paraíso e o Hades estão em níveis diferentes. O Hades está abaixo, bem abaixo, espiritualmente e fisicamente também, segundo a Bíblia, né, em dimensões diferentes, sendo que o paraíso está numa dimensão bem mais alta, né, em níveis diferentes. Podemos dizer também que o Hades é um lugar de tormento psicológico, seja físico ou psicológico, isso aí é uma discussão, né? Mas o Hades é um local de tormento, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, vocês vão entender por que é tormento. E também as almas do Hades estão longe do paraíso. Não é possível as almas do Hades chegar no paraíso porque existe um grande abismo inalcançável. As almas do Hades podem ouvir e ver as almas do paraíso. Acabei de falar para vocês que Jesus pregou no Sheol e muitas pessoas ouviram que estavam no Hades ali também. Tá? Então, as almas que estão nesses reinos, elas podem ouvir e até falar uma com a outra. Foi o que aconteceu no livro de Lucas 16, 23, né? E continuando o texto, as almas, elas são conscientes ou elas estão dormindo, né? Voltando àquele texto lá que fala, né, que as almas dormem. Será que as almas estão dormindo? A teoria do sono? Então vamos lá. Diz aqui, ó, Lucas 16, 24. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, sim, a alma do rico está sendo atormentado por chamas. O próprio versículo de Lucas 16, 24 diz, e ele pede ainda para molhar um dedinho da língua lá, para refrescar aqui, entendeu? Então, quer dizer, sim, que ele está sofrendo, ele está sentindo sofrimento. Então, as almas não estão dormindo, elas estão conscientes, né? As almas no Hades sofrem dores, beleza? Então, é uma polêmica que existe, mas aqui eu já deixo de cara para vocês dizendo que Lucas 16 deixa claro que sim, as almas não estão dormindo, elas estão conscientes e ainda sofrendo, tá bom? Então, dentro dessa polêmica, né, os que acham que a alma dorme, eles citam versículos como: porque a morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Esse versículo aqui não está falando de alma, ele está falando de corpo, né? A pessoa que morre não louva o Senhor mesmo, não. Ela está morta, tá falando do corpo. Já nesse versículo aqui deixa claro: e clamava com grande voz dizendo: até quando o verdadeiro santo dominador? Ou seja, as almas lá no céu clamando, adorando a Deus e falando: Pai, até quando nós vamos sofrer? Né? Por que o Senhor não manda lá Jesus para acabar com tudo? Então, as almas, né, tá aqui, ó, clamando a Deus por justiça. Uma alma que clama por justiça, ela não está dormindo. Você está entendendo? Então, esse versículo aqui está totalmente equivocado. Apocalipse 6:10 fala de almas que clamam ao Senhor por justiça. Esse Salmos está falando de corpo morto e não de alma, tá bom? Outro versículo que eles usam para falar que as almas estão dormindo: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Ou seja, os que descem na sepultura, o corpo, ele não louva o Senhor mesmo, não. Tá? Mas a alma não é igual ao corpo. O corpo fica na terra. A alma vai para uma outra dimensão. E o outro versículo diz aqui: eles que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Como que Moisés e Elias apareceu para Jesus e falou com ele se eles estão dormindo? Me diz aí. Entendeu? E não tem nenhum sentido dizer que as almas dormem após a morte. Não, as almas estão conscientes no lugar específico para cada uma. Ou no Hades, que é o local de sofrimento, ou no paraíso, que é um lugar de gozo e alegria. ACP, mas se a pessoa vai sofrer no inferno, por que ela precisa sofrer no Hades também, nesse local provisório? Aí está a polêmica. Muita gente acredita que no Hades existe um sofrimento psicológico, que é um sofrimento assim: a pessoa já sabe que está condenada e não tem direito à liberdade, né, de estar na presença de Deus, de gozar alegria, e aí é um sofrimento psicológico. Eu não acredito nisso, eu acredito que as pessoas estejam sofrendo também, às vezes até fisicamente no Hades.
Porque o texto diz, e clamando diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta da água. Ou seja, a alma do rico estava sofrendo com esse fogo atormentado em chamas. Então eu acredito sim que as almas que estão no Hades estão em sofrimento sim, tá? Então não é um sofrimento apenas psicológico, para mim também é um sofrimento físico. E quando eles forem para o inferno, será um sofrimento eterno fisicamente, ok? Tá, CP, vamos falar de coisa boa. E o paraíso, como é que funciona o paraíso para quem vai para lá e como é que funciona? Então vamos lá. Paraíso, a palavra paraíso, também conhecida como seio de Abraão, é traduzida como jardim do Éden, né? Que é bem parecida com o paraíso, o jardim do Éden que Deus criou lá em Gênesis. Era maravilhoso, né? E o homem pecou, perdeu o jardim, mas não tem nada a ver com o paraíso final da que a gente está falando, tá? O jardim era apenas um paraíso terrestre. Nós estamos falando do paraíso celeste, beleza? Também ele é traduzido como céu. O jardim, o paraíso não tem nada a ver com céu, são dimensões diferentes. Céu é onde Deus está com seus anjos e existe dentro do céu uma dimensão onde só Deus fica, que é o trono de glória dele, tá? Então, o céu não tem nada a ver com o paraíso. O paraíso e o céu são duas coisas totalmente diferentes e a gente vai explicar um pouquinho também. Outra coisa, o céu ele é conhecido como seio de Abraão, como eu disse para vocês, porque da passagem de Lucas, né, onde o rico conversou com Abraão ali. Então, a gente chama aquilo ali de seio, né? Ou seja, lugar de descanso de Abraão. Bacana? E também ele é um local de descanso, de alegria, de gozo, de longanimidade. Existem alguns versículos que deixam claro o que é o paraíso, tá? Eu vou citar alguns aqui. Bom, o primeiro versículo diz, olha que imagem bonita, né? Essa é a imagem aqui de Jesus Cristo, do lado dele o bom ladrão. E aí o bom ladrão diz, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus, lembre-se de mim quando você estiver no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus não falou com ele, hoje você está no céu. Ele falou, estou no paraíso. São dimensões diferentes. Lucas 23, 41, 43. Ou seja, o bom ladrão, naquele momento final dele, ele se arrependeu. Isso quer dizer que até na última hora você pode se arrepender, tá? E você pode ir para o paraíso, tá bom? Outra passagem que fala de paraíso é quando Paulo é arrebatado até o paraíso, né? E ele começa a contar que não existe palavra para descrever a grandeza e a maravilha que é o paraíso, tá? E Paulo começa a descrever isso, né? E ele diz aqui em Coríntios 12, 3 a 4, diz, e sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que o homem nenhum tem permissão para repetir. Ou seja, Paulo viu coisas grandiosas no paraíso, ele foi arrebatado até lá. E aqui conta também sobre esse contexto do paraíso. Outra parte que fala de paraíso é a menção da árvore da vida, né? A gente vai falar depois também sobre essa árvore da vida com mais detalhes, mas aqui fala da árvore da vida. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que árvore maravilhosa seria essa, né? Que frutos teria nessa árvore tão maravilhosa e tão majestosa? Ao que vencer vai ter essa dádiva de se alimentar no paraíso, também mencionado na Bíblia em Apocalipse 2:7. E tem mais um versículo que é citado, né, como local de descanso e alegria, né? Lá em Lucas 16 fala do paraíso também, né? Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. Lucas 16, 25. Isso quer dizer que nossas atitudes aqui na Terra influenciará o local final da nossa vida. Olha que imagem incrível, né? A gente vê aqui Lázaro sendo consolado e o rico sendo atormentado. Que linda essa imagem que fala aqui do local de descanso que é
a nossa morada final. Bacana, pessoal? O Sheol é o local onde tem Hades e Paraíso. Paraíso é o destino das almas que são julgadas por Deus, merecedoras por ter praticado boas atitudes, irem para gozar eternamente de alegria e de uma vida eterna, tá? E o Hades é um lugar de sofrimento. Aí você me pergunta, CP, mas o que define para que lugar que a alma vai? Quem é que decide isso? O próprio Deus, tá? E ele é decidido através de um negocinho chamado decisão do bem e do mal, que é feito por nós mesmos. É nós que decidimos se nós queremos ir para o céu ou para o inferno. Aqueles que querem decidir estar no paraíso precisa ter atitudes condizentes com o paraíso, mudar a sua vida para isso. Aqueles que não querem mudar a sua vida, querem viver no pecado, eles já estão indo para o caminho largo da perdição e, logicamente, eles vão para o Hades, tá? A decisão é inteiramente nossa. Se você lê Lucas 16, 25, fala isso. Porém, Abraão, filho-te, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Então, ele está falando com o rico, ó, você só teve coisa boa, do bem e do melhor, você não sabe o que é sofrer. Você teve várias chances de se arrepender, de fazer boas atitudes, de ajudar o próximo, você não ajudou. Mas Lázaro, mesmo diante das dificuldades, ele foi um homem bom. E agora ele está sendo consolado, que diz lá em Lucas, né? Então a decisão, né, através de nossas atitudes, faz toda a diferença. É as nossas atitudes que vai demonstrar quem nós cremos. É as nossas atitudes que vai definir o local para onde nós vamos. Será que nós estamos com rancor, com mentira, lascívia, adultério, idolatria? Ou será que nós temos uma vida de amor, de justiça, de verdade, de paciência, de bondade, de temperança? São atitudes que nos levam para o paraíso. E essas são atitudes que nos levam para o inferno. Precisamos tirar as escadas que nos levam para o inferno da nossa vida e dedicar a nossa vida com atitudes que nos levam para o paraíso. As nossas atitudes têm a ver sim com o local que nós vamos. Aí muita gente vai falar, CP, mas isso está escrito que nós somos salvos mediante a graça de Jesus. Sim, foi Jesus que pagou o preço. Mas também está escrito que é preciso você nascer de novo. Deixar as coisas velhas e se tornar um só. Às vezes as pessoas só se preocupam com o versículo, mas Jesus quer te trazer os outros também para a sua memória, né? Para lembrar que nossas atitudes também influenciam na nossa decisão se somos salvos ou não. Uma coisa importante que a gente vai falar também no próximo vídeo é prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas a Deus de todas as nossas atitudes, né? Se você abrir o texto, né, de Romanos 14, 12, 13 diz: assim cada um de nós prestará conta a si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculos no caminho do irmão. Ou seja, nós vamos prestar contas a Deus de tudo o que fazemos. CP, e onde que está escrito tudo que fazemos? Então, Deus tem um livro que ele escreve todas as nossas atitudes. Vou falar sobre esse livro agora, que é o livro da vida. Nesse livro da vida, tanto as nossas ações boas como as ações ruins são escritas lá, tá? Vai escrevendo, vai escrevendo. Ó, fulano nasceu no tal dia, tal coisa, ele pecou aqui, ele deu um abraço na mãe dele aqui, tudo que nós fazemos de bom e ruim vai ser escrito lá. Em um determinado momento, né, em Romanos diz, né, 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus, ou seja, tudo que nós fazemos, nós vamos prestar conta a Deus. E aí vai escrevendo tudo que a gente fez de ruim e de bom. E em um determinado momento, Deus vai julgar as nossas atitudes e vai falar assim, ó, esse camarada aqui, ó, a balança dele pesou só pro mal, né? Ele não merece estar entre os eleitos de Deus. E aí o nome dessa pessoa vai ser riscado do livro da vida. Quando ela é riscada do livro da vida, ela já está condenada, tá? Então, somente vão para o céu as pessoas que forem checadas com suas atitudes e receber o aval de Cristo, tá? O próprio livro, a Bíblia diz sobre isso, né?
Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. Então, sim, as nossas atitudes contam, né? E nós que teremos nosso nome riscado do livro da vida não entraremos junto do gozo e deleite final, que é a vida eterna. E outros versículos falam sobre isso, né? Sejam riscados dos livros da vida e não sejam escritos com os justos. Então, toda pessoa que não é justa, ela vai ser riscada do livro da vida. Outro versículo de Apocalipse 3:5 fala, né? O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome da vida. Ou seja, se ele vencer até o fim, o nome dele vai estar escrito no livro da vida. E outro versículo fala, Apocalipse 17:8, né? A besta que visitei foi, já não é, e há de subir no abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos, aqueles que não estão escritos no livro da vida, vão ser condenados. E aqui em Apocalipse 21:27 também fala, e não entrará nele coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. Ou seja, não é qualquer um que entra no céu. É somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida. E nossas atitudes fazem diferença, sim, para que o nosso nome tenha escrito lá. Bacana? Bom, e para terminar, no próximo vídeo a gente vai falar sobre julgamento, né? Como será esse julgamento? Mas o que eu posso dizer para vocês é que, sim, todos serão julgados. Em Coríntios 5:10 fala disso. Pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com suas obras. Ou seja, todos nós, até os salvos, vão ser julgados, tá? Os salvos, os ímpios, todos vão ser julgados, beleza? E, para terminar, Satanás, ele é o centro do mal. E você está numa estrada, você está caminhando em direção a Jesus. Ao redor de você vai aparecer centenas de opções, né, do mal para você. Falsas promessas, falsas alegrias, falsos ensinamentos, opressões, enfermidades, destruição familiar, perseguição, né, desejo da carne. Então o diabo ele vai usar as armas dele para te afastar do caminho de Jesus. Se você continuar firme nesse caminho de Jesus, na juventude, na velhice, e você continuar até o fim, você vai encontrar com Cristo e você vai para esse paraíso que eu tinha falado para vocês. Então, é isso que eu quero falar com vocês. Continue firme no caminho do Senhor, porque é esse caminho do Senhor que vai te levar para o paraíso, tá? A morada final dos salvos do Senhor. Infelizmente, a Bíblia diz que muitos vão ser condenados. Inclusive, posso dizer que a maioria. Existem teólogos que dizem que apenas 5% da humanidade vai ser salvo. Não sei sobre isso, mas eu posso te dizer que poucos serão chamados e salvos. Por isso, mude as suas atitudes hoje. Você que peca, deixe de pecar. Você que está na loucura, deixe de ser louco. Você que está vivendo uma vida promíscua, deixe a promiscuidade. Deus está te dando a chance, agora e hoje, nesse momento de você receber a salvação. Porque o destino final é paraíso ou Hades. E o destino final de todas as coisas é céu e inferno, lá no final de Apocalipse que a gente vai estudar. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalho lascado para fazer. Graças a Deus, Deus permitiu que eu terminasse o vídeo. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre julgamentos e sobre também o céu e o inferno, tá? Mas no final da série também eu vou abordar um pouquinho de céu e inferno e julgamento. Mas a gente vai falar também no próximo vídeo, capítulo 2. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, queridão!